Hoje eu vou falar sobre o manejo periodontal humanizado em diabéticos, que é um outro lado que faz toda a diferença nesse atendimento. Quem já atendeu diabético sabe como é difícil, o paciente diabético sangra mais, tem mais profundidade de sondagem, é mais difícil da gente conseguir ter resultados, e a gente parece que fica num sentimento de que não consegue resolver. E vou te dizer que o controle de placa não é o único culpado. Olha que você tem que escovar melhor, 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 até que o paciente começa a ficar cansado de toda essa exigência e não adianta a gente ficar insistindo demais ou um dia ele vai desistir de nós. Também só mandar ir para o médico não resolve, porque às vezes o paciente já está indo ao médico, já está tomando sua medicação, mas só isso também não resolve. E você se sente de mãos atadas, impotente, o que eu posso fazer? Não tem nada mais para fazer para um diabético, ele continua perdendo osso, ele continua com periimplantite, e isso faz parte de todas as complicações. Mas eu vou dizer que dentro do método dos dentistas que salvam dentes, a gente vai conseguir cuidar desse paciente. Isso porque eu sou esposa, mãe, nora, neta de diabéticos, e eu desenvolvi um protocolo humanizado que realmente funciona. Diabetes está presente na minha vida, na minha casa, é o meu marido, são meus filhos, só eu e os meus pais que não somos, mas a gente aprendeu a lidar com isso, e é isso que vai estar dentro dessa metodologia. Em primeiro lugar, escuta esse diabético, tá? Tenta se colocar no lugar do outro. Isso faz parte do primeiro passo de tudo, que é o acolhimento, a humanização. Não adianta ficar só vomitando regra para o paciente que ele vai embora. É difícil para ele ir para o médico e ouvir notícia ruim, é difícil para ele ter nota baixa toda vez que ele vai para o médico. Ele quer ser acolhido, ele quer sentir que alguém entenda, que talvez vai ser só a gente, porque nós temos tempo clínico para ele. E escuta, me conta, deixa eu saber, conta para mim a história desse diabetes. Vai contar a história, o que é, como é, o que é difícil, o que ele consegue fazer, o que ele sabe, o que ele não sabe, e às vezes ele não sabe nada e tem muito do que a gente pode fazer. E então, primeiro, entenda a doença na vida do paciente, o que ele já ouviu de orientação que ele não consiga seguir. E depois, você vai olhar bem nos olhos do paciente, para tudo, e vai dizer com toda a verdade do seu coração: eu posso te ajudar. Como é que você vai ajudar? Você vai fazer um tratamento periodontal não cirúrgico em programa anual. Não adianta fazer tratamento periodontal onde o paciente volta de vez em quando, ele volta de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Isso vai ser variado e precisa ser colocado para o paciente que ele vai voltar conforme a necessidade dele. Quanto melhor o controle metabólico, menos ele vai voltar, quanto pior, ele vai voltar com maior frequência, mas é um pacotão, é um programa. A gente parou de chamar de pacote, porque pacote parece uma coisa que acaba. Ele vai ser um programa continuado, onde estaremos sempre monitorando. Em primeiro lugar, a gente vai estar sempre reequilibrando essa microbiota para ele, no lugar dele, ao invés de exigir tanta perfeição na higiene. Mas, como ele também volta periodicamente, a gente vai poder dar uma dica de higiene, uma motivação, um motivo para ele cuidar desse diabetes. E o nosso controle de saúde bucal vai também ajudar nesse controle metabólico. Por isso, ele é um programa anual e por isso também ele é um contínuo, não vai acabar. Assim a gente ajuda esse paciente. Tem um estudo que está falando sobre o full mouth infection. Então, nesse artigo aqui, ele fala sobre os 20 anos do full mouth infection, que é o passado, presente e o futuro. O full mouth infection surgiu há mais de 20 anos, na verdade, porque diferentemente das raspagens por quadrante ou sextante, o que se dizia, o que se acreditava é que quando você raspa um quadrante, o outro lugar recoloniza. Então, assim, você limpou um quadrante, aí vai limpar o outro quadrante, aquele quadrante que está limpo, ele vai se sujar pelos outros e nunca vai melhorar. Então, ele propôs uma instrumentação na boca toda. Isso era feito dentro de 24 horas, em 2 dias, e depois, hoje, a gente faz isso numa sessão. Essa sessão ela vai durar entre 1 a 2 horas. Para o diabético pobremente compensado com antibiótico-terapia terapêutica para 7 dias, e assim a gente resolve. Só que, diferentemente das outras maneiras que eu tentei, que não deu certo, vai dar certo para você. Porque, em primeiro lugar, você vai fechar esse programa.
e depois esse paciente volta, sempre, e a gente vai entrar numa espiral de melhora. Quando ele não é fechado pelo programa, o paciente vem, ele dá uma melhorada, uma boa melhorada com o antibiótico, mas depois volta e a gente fica de mãos atadas de novo. E para quem ainda tem dúvida, mas ai, diabético é tão difícil, é tão ruim. Esse estudo aqui, ele fez uma comparação de full mouth infection em pacientes diabéticos e não diabéticos, em pacientes com doença periodontal leve a moderada. E eles tiveram um resultado que ele foi muito semelhante, foi os resultados em pacientes diabéticos e saudáveis, eles responderam similarmente. E, e geralmente tem um pensamento de que diabéticos não respondem tão bem quanto não diabéticos, mas nesse estudo eles tiveram um resultado semelhante. E muito possivelmente essa diminuição súbita de micro-organismos traz um benefício para o diabético. Então, rápido, a gente já consegue reduzir a quantidade de micro-organismos do paciente e a gente já leva numa condição de melhora. O difícil é que esse paciente continue, mas para isso a gente fecha em programa. E ainda assim, há quem diga que o full mouth infection não seja para todos, não pode usar para paciente sistemicamente comprometido, mas dentro dessa experiência clínica de inúmeros pacientes diabéticos atendidos, de tantas melhorias e principalmente da gente conseguir fechar num programa, a gente consegue resultado. E sobre o aumento da proteína C reativa, que é um marcador cardíaco, um marcador de inflamação, nessa revisão de literatura, ele mostrou que quando a gente faz um tratamento rápido, esses tratamentos intensivos e não intensivos. Então, por exemplo, aqui nessa linha verde, a gente acabou tendo um tratamento não intensivo, ou seja, faz por quadrante ou por sextante. E quando a gente faz um jeito de tratar, que é o jeito intensivo, a gente faz um pico de proteína C reativa e depois ele cai, e ele ainda continua um pouquinho maior. Em relação a isso, eu preciso dizer que este pico aqui, de 3 miligramas por decilitro, ele dura um dia, olha só. Ele dura um dia e depois ele cai lá pelo 7º dia. Então, um dia, em relação a tudo que o paciente tem, para o diabético pobremente compensado, tem neuropatia diabética. Quando o paciente diabético toma um antibiótico, se ele for fazer por quadrante, vai tomar antibiótico por 4 vezes? Ou vai deixar ele com bacteremia sistêmica por 4 vezes? Então, toda vez que o paciente diabético tem bacteremia, ele tem um aumento da inflamação, ele tem uma diminuição da resistência, ele tem um aumento da resistência à insulina. A insulina não funciona. Toda vez o paciente começa a ter uma perda da microbiota normal, essa perda da microbiota normal intestinal, ela diminui as bactérias benéficas, que acabam melhorando o intestino fica bem. Quando não tem microbiota normal, essas bactérias benéficas que ajudam na integridade intestinal se perdem. A gente tem chama leaky gut, ou seja, a síndrome da hiperpermeabilidade intestinal, vaza a bactéria de dentro do intestino para dentro do corpo, o paciente inflama sistemicamente, no que ele inflama sistemicamente, a insulina não funciona, resistência à insulina piora o controle metabólico. A gente quer melhorar tudo, tudo. Então, é antibiótico um dia antes, e no nosso protocolo é um dia antes, porque quando a gente começa a fazer ultrassom, toma um banho de sangue, então isso é diferente dos guidelines gerais, mas isso aqui vem da prática clínica. Muito do que a gente faz é da prática clínica diária. Quanto banho de sangue eu já tomei, e daí falou, chega, nós vamos começar a fazer antibiótico antes. E proteína C reativa, ele tem aqui, ó, esse marcador de 2 pacientes. Ó, o paciente, ele pode ter 2,29. O normal é menor que 0,05 ou menor que 5 miligramas por litro. 5 miligramas por litro. Portanto, o paciente tem um pico de 3 miligramas por litro, não é relevante. Não é bom, mas não é ruim. Sabe por quê? Porque pode ser pior. Olha só, esse meu paciente aqui, com 9,5 de proteína C reativa. É assim, se toma antibiótico, o antibiótico ele pode dar infecção urinária, antibiótico tem mais chances de ter infecção urinária, o diabético tem isso, ou depois ele tem candidíase, isso gera uma inflamação por outra infecção em outro lugar do corpo, isso aumenta também a proteína C reativa, a gente não quer que ele tenha nada. Então, a gente faz
trata, esse paciente diabético volta sempre, volta sempre. A cada retorno, ele vai ser orientado de uma coisa nova. Vai fazer pico sob cobertura antibiótica e é uma vez na vida só, e você vai estar cuidando. Um outro ponto importante do método é que o paciente vai usar o irrigador sulcular para sempre, e a gente orienta esse uso e isso melhora demais. É como se fosse uma higiene sulcular, e o paciente vai ter a remoção das bactérias sulcularmente, mas aquela que você vai fazer. E, não tem estudo científico, tem, olha só, comparação entre water flosser e regular floss, comparação entre irrigador e fio dental normal, e eles viram que isso daqui acabou não tendo diferença significativa nos índices de placa, ou seja, o irrigador tira a placa dental sim. E tudo isso acompanhado da nossa metodologia, que é a alavanca de ação, que é uma metodologia de 9 passos, onde quando a gente utiliza isso, o paciente entende e ele fecha o programa. Se ele fecha o programa, ele não volta a ter doença periodontal, ele não volta a ter inflamação. A gente está dentro do programa anual cuidando desse paciente. E o paciente, em geral, ele fica emocionado porque alguém está cuidando dele. Enquanto alguns dentistas acham, ou aquilo que a gente aprende na faculdade mesmo, né, que paciente é só raspar, antibiótico para diabético, prescreve. Quem domina esse método está entregando longevidade periodontal, porque a gente vai manter sem sangramento. E longevidade periodontal e implantar. Paciente diabético com implante tem risco de perimplantite. Paciente diabético com implante, vamos cuidar, porque a tendência é envelhecer e piorar, porque quem domina a pério domina a odontologia. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, curte aqui, compartilha, segue esse canal, segue esse conteúdo e compartilha para as pessoas que você gosta, porque esta é uma maneira humanizada e acolhedora de tratar os nossos pacientes diabéticos que só aumentam no mundo.